Essa aqui surpreendeu a todos. Multicampeão europeu Jürgen Klopp está disposto a assumir o comando técnico da seleção brasileira, disse o jornalista Bruno Andrade da UOL. Segundo a apuração desse profissional, o treinador está insatisfeito na função de diretor global de futebol da Red Bull. Conforme detalhado pelo próprio Bruno Andrade, pessoas ligadas a Jürgen Klopp afirmaram que ele se desligaria da Red Bull, empresa na qual recebe cerca de 1 milhão de euros por mês, cerca de 6,6 milhões de reais, para apenas dois destinos: o comando da seleção brasileira ou do Real Madrid. Pouca coisinha, né? A verdade é que a CBF, comunicou em 28 de março a demissão do técnico Dorival Júnior. O italiano Carlo Ancelotti e o português Jorge Jesus são os principais nomes para substituir o brasileiro. Dorival permaneceu no cargo durante pouco mais de 1 ano e 2 meses, com 16 jogos de aproveitamento de 58,3%. Klopp iniciou a carreira como um treinador no Mais 05 em 2001 e permaneceu no clube até 2008. Durante esse período levou a equipe à Bundesliga e ainda conseguiu uma participação na Copa da UEFA. Depois assumiu o Borussia Dortmund de 2008 a 2015. Marcou época na equipe alemã com títulos da Bundesliga 2010 a 11, 2011 e 12, da Copa da Alemanha em 2011 e 12 e da Supercopa da Alemanha em 2013 e 2014. Entre 2015 e 2024 comandou o Liverpool. No clube inglês conquistou Liga dos Campeões da UEFA em 18-19, Supercopa da UEFA em 2019, Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2019, Premier League 19-20, Copa da Liga Inglesa 21-22 e 23-24, com a Copa da Inglaterra em 21-22 e Supercopa da Inglaterra também em 22, chegando até mesmo a atuar em 3 finais de Champions League vestindo a camisa vermelha, com uma final de Champions com a camisa do Borussia Dortmund. E Jürgen Klopp na seleção brasileira seria uma revolução, não apenas tática, mas cultural. Ele é um técnico com estilo de jogo tão marcante, tão emocional e tão envolvente, que sua chegada ao Brasil causaria um choque inicial, mas com o potencial de criar uma das versões mais eletrizantes da seleção em décadas. Com uma visão geral de como isso poderia se desenrolar, vemos que no estilo de jogo, Klopp traria o famoso Gegenpressing, ou seja, recuperação imediata da bola após a perda, linhas altas, defesa agressiva e compactação no campo adversário, transições muito rápidas com foco em pegar defesas desprevenidas. Imagine uma seleção com Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, Endrick e Bruno Guimarães, ou até Douglas Luiz sendo moldados nesse sistema. Seria um time rápido, direto e letal, sem espaço para lentidão ou excesso de toques laterais que às vezes acabam travando o jogo brasileiro. Klopp é um técnico que forma elencos com espírito coletivo e entrega emocional. Ele costuma criar uma seleção quase paternal com jogadores, inspirando um senso de pertencimento e também de missão. Isso vai muito além do que apenas a mera paternalidade. Klopp também vai enfrentar o desafio de adaptar o modelo a um grupo que se encontra poucas vezes por ano, mas se conseguir criar esse clima de família que já fez o Dortmund e no Liverpool, o Brasil poderia voltar a ser uma equipe temida não só pela técnica, mas pela vontade de vencer junta, além, claro, de fazer muitos acreditarem no potencial da seleção brasileira e que, claro, os jogadores, ao entrarem em campo, joguem com vontade e com amor à camisa, não apenas por mero capricho de estar na seleção. Klopp teria que se comunicar em inglês, o que exigiria um bom tradutor e jogadores abertos ao estilo mais direto e europeu de cobrança. Alguns jogadores poderiam resistir inicialmente ao estilo físico e intenso do alemão. Ele teria que encontrar um meio termo entre a criatividade brasileira e a disciplina tática germânica. Klopp também é muito carismático, mas não tolera interferência ou drama externo. Teria que lidar com a pressão midiática do Brasil, que é intensa e por vezes imprevisível. Se der certo, veríamos o Brasil mais moderno, respeitado taticamente e emocionalmente engajado. Ele traria ao mesmo tempo organização sem abrir mão da criatividade, um sistema coletivo forte que não depende só do gênio do dia e um estilo reconhecível com sua identidade de rock and roll. E o mais legal de tudo é que Klopp valoriza trabalhadores e jovens talentos. Isso abriria espaço para revelações brasileiras que talvez não ganhem chances com técnicos mais conservadores. Ele pode ser o cara que, por exemplo, misture Endrick com Casemiro, Vini Júnior com Danilo, tradição com sua renovação. É claro que Klopp é um técnico consolidado e perante algumas opções brasileiras, ele se torna um dos grandes favoritos, em especial dos nomes estrangeiros, pela bagagem, pelos títulos que tem e, claro, pela sua perseverança e liderança, além de sua capacidade de recolocar a seleção brasileira nos trilhos novamente. E apesar da relutância de uma pouca minoria, Klopp é um dos técnicos favoritos na opinião geral das pessoas
expectativas sobre provavelmente assumir a seleção brasileira. Há um ano mais ou menos parado, Klopp teria, claro, que se readaptar à cultura de treinador, mas capacidade nós sabemos que ele já tem, até porque quando ele assumiu o Liverpool, estava um pouco parado depois de deixar o Borussia Dortmund e trabalhando de comentarista esportivo. Consequentemente, essa readaptação não seria um problema tão grande assim para Jürgen. Mas você concorda com Klopp na seleção brasileira? Qual a sua grande opinião sobre isso? Eu sei que essa parte do vídeo tomou muito tempo, mas é porque era realmente a notícia central. Eu já até falei sobre a possibilidade de Klopp treinar o Real Madrid. Você pode ver como funcionaria e, claro, se realmente isso daria certo. Mas vamos com prosseguimento para as próximas notícias. Flamengo é sondado para vender Matheus Gonçalves ao Ajax, tetracampeão da Champions League. O com o UFC da Itália também está interessado no jovem jogador, que pode inclusive virar moeda de troca. O Flamengo recebeu 2 sondagens de clubes europeus pelo futebol de Matheus Gonçalves, que tomou uma decisão nos bastidores sobre uma saída do time de Filipe Luís. De acordo com setoristas do Flamengo, o Ajax da Holanda e o Como FC da Itália realizaram sondagens nos últimos dias pelo meia Matheus Gonçalves. Representantes dos clubes europeus fizeram uma consulta ao staff do atleta. Nesse momento, Matheus Gonçalves está focado no Flamengo, mas não descarta uma saída para o futebol europeu. A partir do meio do ano, quando a janela de transferências abrir, as coisas ficarão mais claras. Há também a possibilidade de Matheus Gonçalves se tornar moeda de troca para o Flamengo no acordo por Júlio Enciso. O paraguaio atualmente defende as cores do Ipswich, emprestado pelo Brighton. O plano do Flamengo é oferecer Matheus Gonçalves e Lohan ao clube da Premier League para assim ter sucesso na contratação de Júlio Enciso. A ideia ainda não se transformou em proposta. Na Europa, Lohan é bem avaliado, especialmente pelos ingleses. Ele foi alvo até do Manchester United. O Flamengo planeja aproveitar o mercado do atleta em busca desse grande acordo. Um contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027, o valor de mercado de Matheus Gonçalves é de 5 milhões de euros. Atualmente, o jovem meio-campista é o reserva imediato de Georgian de Arrascaeta. E falando em Flamengo, o Filipe Luís é monitorado de perto agora pelo Atlético de Madrid. O técnico soma apenas 2 derrotas desde que assumiu o comando da equipe. O Fla pode ver o nome do Filipinho como assunto na Europa muito em breve. Considerado um dos treinadores mais promissores do FUT-BR, o ex-lateral esquerdo chamou a atenção de uma importante equipe do velho continente. Filipe Luís assumiu o comando do rubro-negro na reta final da temporada passada. Na ocasião, a decisão da diretoria surpreendeu alguns torcedores, visto que o técnico ainda estava no estágio inicial de sua carreira, porém tudo deu certo até então. Agora o trabalho do técnico campeão da Copa do Brasil parece também ter chamado a atenção de outros velhos conhecidos. Isso porque, conforme repercutido na UOL, Filipe Luís é monitorado pelo Atlético de Madrid da Espanha. De acordo com a publicação, o time espanhol já monitora há bastante tempo e entende que o brasileiro é o nome ideal para suceder o argentino Diego Simeone. O ídolo já soma quase 2 décadas no clube e pode encerrar esse ciclo bem em breve. O contrato de Filipe Luís se encerra ao final dessa temporada e o clube já expressou o desejo de uma renovação, o que também parece estar nos planos da carreira de Filipe, porém até o momento ainda não há nada assinado entre as partes. Filipe Luís é considerado um grande ídolo do Atlético de Madrid, tendo defendido o clube por 8 temporadas. No período, inclusive, chegou a ser finalista de 2 edições da UEFA Champions League, mas saiu com vice em ambas oportunidades. Ainda assim como no Flamengo, o agora treinador conquistou títulos importantes por lá. Na temporada 2013-14, por exemplo, o time de Simeone desbancou o Real Madrid de Cristiano e o Barcelona de Messi, vencendo a La Liga. Galvão Bueno revelou que o técnico tem o desejo de um dia trabalhar na Europa, mas não disse quando isso irá acontecer. Recentemente, o nome de Filipe também apareceu ventilado na seleção brasileira, mas isso parece não ser uma prioridade nesse momento. Fernando Diniz recebe apoio de Neymar e ganha força para comandar o Santos do Brasileirão. O técnico está sem clube desde que deixou o comando do Cruzeiro. Nome muito badalado no Brasileirão e somando passagens por diversos clubes importantes do país, Fernando Diniz pode voltar aos trabalhos muito em breve. O técnico está livre no mercado desde que a passagem pelo Cruzeiro se encerrou. Diniz assumiu o time de Belo Horizonte na segunda metade da temporada de 2024, mas a passagem chegou ao fim depois do início negativo em 2025. Posteriormente, o nome do treinador já aparece especulado em clubes como São Paulo e Fluminense. Agora o técnico pode voltar aos trabalhos do Brasileirão, mas em outro clube. Isso porque o nome de Diniz vem ganhando força no Santos, contando com o apoio do principal craque do time, Neymar. De acordo com a publicação, o craque do Peixe tem se posicionado favoravelmente à chegada de Fernando Diniz, que pode influenciar positivamente para a diretoria. O time está em busca de um novo treinador para substituir o português Pedro Caixinha. O ex-técnico do Red Bull Bragantino deixou o comando da equipe após a derrota sofrida no último fim de semana diante do Fluminense. Em geral, sob o comando do Santos, foram 16 partidas com apenas 6 resultados positivos que foram conquistados. Nos últimos dias, o nome de Jorge Sampaoli também foi bastante especulado, mas o argentino acabou recusando
recusando a oferta. Assim como Diniz, Sampaoli já trabalhou no time da Vila Belmiro em um passado recente. Diniz comandou o Peixe por um curto período na temporada de 2021, quando somou 10 vitórias em 27 partidas. Posteriormente, além do Cruzeiro, o técnico, que iniciou a carreira no Votorantim, ainda passou por Vasco, Fluminense e Seleção Brasileira. Recentemente, outro ex-técnico da seleção também foi comentado no Peixe. Trata-se de Dorival Júnior. Entretanto, o treinador parece não estar disposto a assumir algum trabalho nesse momento e dessa forma segue livre no mercado da bola. Você pode até não acreditar, mas Thomas Müller do Bayern de Munique se torna alvo do Internacional de Roger Machado. O jogador alemão deixará o clube ao final dessa temporada. Parece bizarro, mas a verdade é que Thomas Müller pode ser mais um grande jogador do futebol europeu a desembarcar no futebol BR. O alemão está em reta final de contrato com o time e não renovará, ficando livre no mercado a partir do segundo semestre. Considerado um dos maiores jogadores da história do clube alemão, o polivalente atleta soma mais de 20 anos de clube, incluindo os tempos de categorias de base. Porém agora, depois de inúmeras conquistas e já com 35 anos, esse ciclo chegará ao fim. Agora na manhã dessa terça-feira, surgiu a informação de que Müller aparece no radar de um dos maiores clubes do futebol BR. Trata-se do Internacional, que faz uma excelente temporada sob o comando de Roger Machado. De acordo com o jornalista Christian Falk, do renomado jornal Bild, o Colorado é dos clubes que aparecem de olho na contratação de Thomas. Ao mesmo tempo, equipes da MLS também demonstram interesse, com destaque ao Los Angeles FC. Antes pouco comum, tem se tornado recorrente a chegada de grandes jogadores estrangeiros ao futebol brasileiro. Em 2024, por exemplo, o Corinthians surpreendeu ao assinar com o holandês Memphis Depay, que rapidamente caiu nas graças da torcida. Pode-se citar também o caso de Luis Suárez com o Grêmio. Apesar de ser sul-americano e de naquele momento estar jogando no Uruguai, a chegada do artilheiro ao Brasil causou um grande impacto. Foram 54 jogos do país, com 29 gols e 17 assistências. Enquanto isso, Müller segue focado nos últimos desafios com o Bayern. Inclusive hoje, teve a difícil missão de enfrentar a Inter de Milão em casa pela Champions League. Recentemente, a imprensa espanhola também chegou a noticiar que o técnico Hansi Flick, técnico do Barcelona, veria com ótimos olhos a possibilidade de contratar o veterano. Ambos trabalharam juntos na Alemanha e possuem uma ótima relação, o que poderia facilitar um possível acordo. Al-Ahly pode perder uma das principais estrelas para o Milan na janela de verão. O jogador está insatisfeito no futebol saudita e demonstra interesse em retornar à Europa. A equipe italiana passa por uma temporada irregular, já que o Milan está determinado a reforçar o seu elenco para a próxima temporada, planejando reformular uma aposta em Gabri Veiga, da Arábia Saudita. O meia desperta grande interesse dos rossoneri e buscam fortalecer o setor para a temporada 25-26. Com o contrato válido até 2026, o jogador pode antecipar o seu retorno ao futebol europeu. As negociações ainda estão em fase inicial, mas já houve contatos entre intermediários e representantes do atleta. O Milan enxerga o espanhol como uma peça versátil para seu meio-campo, capaz de atuar em diferentes funções. Sua chegada seria um reforço significativo para a equipe, que busca recuperar o protagonismo nas competições europeias e domésticas. Depois de um primeiro ano marcado por lesões, Veiga conseguiu se recuperar e apresentar bons números em sua segunda temporada no futebol saudita. O meio-campista disputou 36 jogos, anotando 6 gols e fornecendo 5 assistências, mostrando sua capacidade de decisão e contribuição ofensiva. No entanto, Gabri está insatisfeito e deseja retornar ao futebol europeu. Os rossoneri, por sua vez, enfrentam dificuldades na Série A e estão fora da zona de classificação para competições europeias. A direção do clube trabalha para reformular a comissão técnica e o elenco, com o objetivo de voltar à elite do futebol continental. A contratação de Veiga é vista como um passo importante nesse processo. Com a direção focada em construir um time mais competitivo, o Milan está disposto a investir para garantir reforços de qualidade. O espanhol se encaixa no perfil desejado e sua chegada pode ser uma das principais movimentações na próxima janela de transferências. Apesar do interesse do Milan, a negociação não deve ser nada fácil. O Al-Ahly pretende lucrar com a transferência e não deve liberar o jogador sem compensação financeira significativa. Com apenas mais um ano de contrato, a saída de Veiga pode se tornar inevitável, mas o clube saudita busca obter o melhor acordo possível. O Milan não é o único interessado no jogador. Equipes como Real Madrid e City também foram cogitados como destinos para o jogador, mas sem nenhum avanço concreto. Os próximos meses serão decisivos para a definição do futuro de Gabri Veiga e sua possível volta para o futebol europeu. Menier do Real Madrid pode chegar ao Corinthians para jogar
com Memphis Depay. O Timão pode se aproveitar de uma boa oportunidade no mercado da bola. O técnico Ramon Dias segue trabalhando com o que possui de melhor, mas o pensamento é de que ainda há espaço para novas contratações. Nessa edição do Brasileirão, o Timão soma 3 jogos disputados com uma vitória, um empate e uma derrota. Agora as informações que chegam é de que o Timão, além de Botafogo e Flamengo, teria feito sondagem por um badalado jogador do Real Madrid. Trata-se do brasileiro Renier, que está emprestado ao Granada da Espanha na atual temporada. De acordo com o jornalista Bernardo Pinho, o trio teria sondado a situação do meia, que vê com ótimos olhos o retorno ao futebol brasileiro para o meio do ano. O atual contrato de Renier com a equipe do Real se encerra no meio de 2026. Renier surgiu com as cores do Flamengo em 2019 e rapidamente foi vendido ao Real. No entanto, o meia nunca chegou a consolidar-se na equipe, tendo acumulado empréstimos por clubes como Borussia Dortmund, Girona, Frosinone e agora Granada. Na atual temporada com as cores do time espanhol, o jogador soma 24 jogos disputados com um gol marcado e outras 4 assistências fornecidas aos companheiros. Atualmente o Granada ocupa a 8ª posição na 2ª divisão local. Em 2019, o único ano em que Renier atuou profissionalmente no futebol brasileiro, foram 15 partidas disputadas com 6 gols marcados e passes fornecidos para outros 2. Fez parte do elenco que venceu o Brasileirão e a Libertadores daquele ano. Outro jogador que aparece no radar do Timão, mas de acordo com outra fonte, seria o argentino Agustín Almendra, destaque do Racing. De acordo com a imprensa local, o jogador do time comandado por Gustavo Costas agrada ao Timão. Bernardo Silva considera deixar o Manchester City para jogar em outro grande clube da Europa. A situação de Bernardo no City parece estar com os dias contados, e um gigante europeu surge como um potencial destino para o atleta português. O jornal A Bola informa que o meio-campista Bernardo pode vir a deixar o City no mês de julho. Ele também pondera sobre a ideia e decidirá o seu futuro nos próximos meses da temporada. O meio-campista passou a considerar suas opções de mercado. Nesse momento, o único clube surge como opção ideal para que o veterano possa dar prosseguimento para sua carreira, e o provável destino que foi escolhido pelo atleta de 30 anos é a equipe do Benfica. Revelado pelo clube, o jogador mantém um carinho muito grande pela Águia e sonha em voltar a vestir as cores do time português em breve. Ainda, claro, não há definição concreta por parte de Bernardo, que avalia todas as opções possíveis e as chances da sua permanência também são altas, mas há também um sentimento de dever cumprido em Manchester após vários anos servido aos Citizens. Recentemente foi reportado que PSG e outros clubes estariam interessados na sua aquisição. No entanto, não se há nenhuma negociação em aberto até o momento, devido à sua importância para o técnico Pep Guardiola. Mercado da bola concluído, e eu agradeço por mais uma vez você chegar até aqui. Deixa o like, se inscreva no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!